Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que os irmãos me deem atenção a esta mensagem que eu vou gravar a partir de agora. Vamos fazer uma gravação aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos tirem um tempinho para ouvir essa mensagem. Os irmãos só ouçam a mensagem quando o irmão tiver tempo. Não vão ver a mensagem assim, em pedaços. Os irmãos só ouçam quando os irmãos tiver tempo. Essa mensagem, eu não sei a duração dela, mas talvez vá durar mais de uns 30 minutos. Então, antes de começar, eu quero saudar os irmãos, os nomes de alguns irmãos. Quero saudar em nome do Senhor Jesus Cristo o irmão Raul Simões, irmão Manuel Sardi, o irmão Lúcio. Esse mora na Itália. Esses dois irmãos que eu saudei moram em Portugal. Eu quero saudar todos esses irmãos e as suas famílias no grato amor de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero que os irmãos me dêem a satisfação de os irmãos ouvirem essa mensagem e os irmãos comentarem. Porque, irmãos, eu já tenho gravado muitas mensagens, colocado no meu canal, até enviado particularmente para alguns irmãos. Mas eu não tive assim a satisfação de ouvir um comentário de alguns irmãos, fazer comentário sobre a mensagem, se a mensagem é espiritual ou não. Eu quero pedir para os irmãos, antes dos irmãos ouvirem a mensagem, os irmãos orem a Deus, pedindo ao nosso Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, para os irmãos entenderem a mensagem, irmão. A mensagem ela é espiritual e, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, ele ali separa uma coisa da outra. Ele separa o homem natural e o homem espiritual. Então, meus queridos irmãos, essa mensagem ela é espiritual. Então, o irmão que não for espiritual, ele não vai entender a mensagem. Porque a mensagem espiritual, só o homem espiritual que entende. Como disse Paulo, o homem natural, quando ele ouvir uma mensagem espiritual, para ele é loucura. Então, irmãos, essa mensagem, essas mensagens desse irmão, tem sido uma loucura para o mundo. Porque, irmãos, eu vejo tantos canais, irmãos, que... canais tão novos, irmão, com tanta gente que ouve, que assina. E o meu canal já tem tantos anos que eu abri esse canal, irmão. E graças a Deus, são poucas as pessoas que ouvem. Mas eu creio que essas poucas pessoas que ouvem são pessoas espirituais. Então os irmãos entrem no Espírito a partir de agora para ouvir essa mensagem do irmão Francisco do Ceará, ancião da comunidade cristã, reunida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a partir de agora os irmãos abram a mente, os ouvidos e o coração para ouvir uma mensagem de um atalaia de Deus. Se o irmão não sabe o que é um atalaia de Deus, leia o livro de Ezequiel, que o irmão não sabe o que é um atalaia de Deus. Então, como atalaia de Deus, Deus tem incumbido de eu ver as coisas e gravar. Então, a partir de agora, os irmãos vão ficar de ouvidos atentos para ouvir esta mensagem gravada pelo irmão Francisco do Ceará, ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em todas as nossas mensagens, quando nós começamos, nós dizemos: Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. A igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu sou o irmão Ferreira, ou irmão Francisco do Ceará, ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. A comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, não é uma instituição religiosa com CNPJ. A comunidade cristã reunida em nome do Senhor Jesus Cristo não é um sistema religioso como as religiões ou as demais. Não temos nenhum fim lucrativo, não temos templos para nos reunir. O nosso trabalho é como o trabalho dos primitivos cristãos, ou como trabalhavam os primitivos cristãos. Fazemos os cultos nas casas dos irmãos. Os presbíteros ou anciãos da comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo são homens que têm caráter espiritual,
Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo dias difíceis nesta terra, em que está se cumprindo aquelas palavras de Paulo, 2 Timóteo 3, 1 em diante. Os homens são amantes de si mesmos. Eles amam a si próprios, não amam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhum vínculo com religiões ou instituições religiosas. Nós trabalhamos gratuitamente, sem nenhum fins lucrativo. Trabalhamos como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Trabalhamos dia e noite, se houver necessidade, para não sermos pesados aos irmãos. Nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo viviam comendo carne de ovelhas e bebendo sangue de ovelhas e nem se vestindo da lã das ovelhas. Irmãos, nós vivemos como os primitivos cristãos. Os primitivos cristãos se reuniam nas casas. Os primitivos cristãos não se reuniam em templos, o qual os religiosos chamam de igrejas. Até porque a igreja de Jesus Cristo somos nós. Não é templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo, disse Paulo. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A igreja de Cristo Jesus se reunia nas casas. E nós vamos voltar aos primitivos cristãos, se reunindo nas casas, porque dentro de poucos anos, a nova ordem mundial vai fechar todas as igrejas dos religiosos. Ou seja, dentro de poucos anos, não vai existir templos religiosos para ninguém se reunir. Quem quiser se reunir, vai ser nas suas casas de portas fechadas, como os primitivos cristãos. Quem duvidar, aguarde para ver o fechamento destas igrejas denominacionais da face da terra, que funcionam como empresas evangélicas, com CNPJ. A Igreja de Jesus Cristo nunca foi empresas, nunca teve CNPJ. Nós estamos prestes a ver se cumprir a profecia de Ezequiel capítulo 7, como ele começou lá dizendo, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Irmãos, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vocês talvez estejam se perguntando, qual é o significado desta profecia de Ezequiel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra? Vem o fim de todas as religiões da terra. Não vai ficar nenhuma religião na terra funcionando como empresa, dizimando o povo da terra. O tempo da vaca gorda dos líderes religiosos está acabando. Deus vai mostrar para os líderes religiosos que não tem nenhuma participação nestes dízimos que eles recebem dos seus fiéis. Vai se cumprir com os líderes religiosos a profecia de Oséias, capítulo 4. Deus vai ter uma contenda com os povos da terra e principalmente com as lideranças religiosas, porque na terra não tem quem fale a verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Os habitantes da terra só prevalecem em perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Há violência e homicídio na terra. Por isso a terra se lamenta. E Deus está ouvindo o lamento da terra, que não está suportando a corrupção em cima dela. Nós estamos vivendo os dias de Noé. A corrupção da terra é grande, como nos dias de Noé. Deus está irado com os habitantes da terra. E o alvo da ira de Deus aqui na terra é as religiões e os seus religiosos. O povo que mais irritam a Deus aqui na terra, hoje no século XXI, é o povo religioso. A corrupção dos políticos não irrita tanto a Deus aqui na terra como a corrupção dos religiosos. Os povos da terra costumam chamar os políticos de corruptos, mas a corrupção dos políticos não é uma corrupção tão que atrai a ira de Deus como a corrupção dos religiosos. E quem está atraindo a ira de Deus sobre a terra
ninguém nunca imaginou. Quem já imaginou, passou na sua mente que a corrupção dos políticos não é tão atraente assim como a corrupção dos religiosos? Que a corrupção dos religiosos é mais grande diante de Deus, ou seja, é mais grave diante de Deus do que a corrupção dos políticos? Irmãos, o mesmo que Paulo viu e escreveu para os romanos. Vejamos, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. A terra hoje está passando a mesma depravação que estava passando no tempo de Paulo. Os povos do século XXI ainda não descobriram que o povo mais corrupto e injusto na terra é os religiosos. Por quê? O que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos. Eles glorificam mais os seus líderes religiosos do que a Deus, que é bendito e eterno. Irmãos, não tem um povo na terra para ter mais conhecimento de Deus do que os religiosos. Mas também não tem um povo mais desobediente a Deus do que os religiosos. Não tem um povo mais mentirosos do que os religiosos. Os líderes mentem descaradamente para os seus fiéis. E ninguém percebe que está sendo enganado pelos seus líderes religiosos. Tudo que os líderes religiosos dizem, os seus fiéis dizem amém. Ou seja, concordam com tudo que os líderes religiosos dizem. Uma das maiores mentiras pregadas pelos líderes religiosos é pagar dízimo para não roubar a Deus. Uma mentira dessa natureza cheira mal nas narinas de Deus nos céus. Isso é gravíssimo diante de Deus. Ensinar que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. Usar o nome de Deus para enganar os povos da terra e enganar os fiéis para crescer em suas empresas evangélicas. Irmãos, Jesus Cristo quer tirar o seu povo para fora das religiões. Quer escapar da ira de Deus, que vai vir sobre toda a face da terra? Saia das religiões. As Escrituras Sagradas nos manda sair das religiões, para não sermos condenados com ela. Veja o anjo do Senhor Jesus Cristo dizendo para os religiosos fanáticos, Apocalipse 18, 1 a 4. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Paulo manda se separar, sair do meio deles, diz o Senhor Todo-Poderoso. O próprio Jesus Cristo, pela boca do seu anjo, diz: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados. Religiões é um esconderijo de pecadores hoje no século XXI. Por isso, se ouve dos céus uma voz em que diz: sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados. Irmãos, no dia em que for fechadas as portas destas igrejas denominacionais da face da terra, em toda a face da terra, Deus vai fazer uma grande festa nos céus. Vocês talvez digam: e por que Deus não já fechou as portas dessas religiões ou dessas denominações da terra? Porque para Deus tem o seu tempo determinado. E o tempo determinado por Deus para o fechamento destas igrejas denominacionais já está perto e se aproxima o seu tempo. Deus está dando uma chance para os povos da terra. Já permitiu esta pandemia sobre toda a face da terra, mas mesmo assim os religiosos não se convertem ao verdadeiro Deus que se chama Senhor Jesus Cristo. Os religiosos não têm nenhuma ideia quem é o Senhor Jesus Cristo. Os religiosos pensam que este Jesus ou este Senhor Jesus que eles professam nas suas religiões ou nas suas igrejas é o Filho de Deus.
O Filho de Deus não aprova estas corrupções que estes seguidores deste Senhor Jesus praticam na terra, dentro das religiões. Este Senhor Jesus das religiões engana os seus fiéis, se passando nas religiões pelo Filho de Deus. Irmãos, veja bem a astúcia do nosso inimigo para enganar os povos da terra. Ele criou um nome para que os religiosos não percebessem que ele não é o Filho de Deus. O inimigo sabe que o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Para enganar os religiosos, o inimigo das nossas almas criou o seu próprio nome, Jesus ou Senhor Jesus. Quem já prestou atenção que os religiosos não gostam de pronunciar o nome de Jesus Cristo? Ou Senhor Jesus Cristo? Prestem atenção como eles pronunciam Jesus ou Senhor Jesus. Os religiosos nunca descobriram as profundezas de Satanás aqui na terra, se apresentando nas religiões como anjo de luz e ministro de justiça. Isso está nas Escrituras, lá em 2 Coríntios, capítulo 11. E usando o nome de Jesus ou Senhor Jesus para enganar os religiosos da terra. Irmãos, eu sei que não é fácil nós apagar da nossa mente este nome Jesus ou Senhor Jesus, que é o Deus deste século. Mas, com a guia do Espírito de Cristo, nós conseguimos apagar da nossa mente o nome do Deus deste século, Senhor Jesus. Se cada irmão e cada irmã se esforçar, vocês apagam da vossa mente o nome do Deus deste século, Senhor Jesus. Peçam a Deus uma confirmação por sonho, ou por revelação, ou pela palavra, ou pelas Escrituras, que Deus te revelará. Que o verdadeiro nome do Filho de Deus não é Jesus e nem Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Eu pedi a Deus e Deus me revelou pelas Escrituras Sagradas que o nome completo do Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus. Veja 1 Coríntios 8, 5 e 6. Mas nem em todos há este conhecimento, que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. E o nome do Deus deste século é Jesus ou Senhor Jesus. Irmãos, Deus revelou um ministério na minha vida e Deus deu o nome desse ministério de Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Quando Deus me revelou este ministério, falou forte ao meu coração e me disse: estou te dando este ministério, mas não vá fazer como muitos religiosos, que dizem que Deus me revelou um ministério de pastor, bispo ou presbítero ou ancião, e fundam uma religião, e registram em um cartório com CNPJ, e dizem: esta igreja é de Deus. A igreja de Deus não tem CNPJ e nem é registrada em cartório, como empresas. Quando Deus me deu este ministério, foi uma das coisas que Deus me disse: não funde nenhuma religião para você liderar. Não registre a minha igreja em cartório com CNPJ, porque aí você vai se tornar uma empresa. Eu vou te dar o conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais, mas no dia que você me desobedecer e fundar uma religião e registrar em um cartório com CNPJ, eu faço o mesmo que fiz com muitos líderes religiosos que fundaram religião e registraram em cartório com CNPJ. Permiti que os tais cegassem espiritualmente e não entendessem nada das Escrituras Sagradas. O espírito do engano entrou na mente destes líderes religiosos para não compreenderem nada das Escrituras Sagradas. Como disse o profeta Oséias. Ou seja, irmão,
Como disse o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. Aqui está a realidade de quem funda uma religião e registra em um cartório com CNPJ. Dorme entre os mortos, como disse Paulo aos Efésios. Não compreende nada das Escrituras Sagradas, todos sem exceção. Não tem nenhum fundador de uma religião que compreenda as Escrituras Sagradas nos seus originais. Todos sem exceção. Não conhecem, não entendem. Irmãos, os líderes religiosos são tão astutos que corrigiram as Escrituras Sagradas para beneficiarem a eles próprios. Se você ler Isaías 56:11 na Bíblia atualizada e ler na Bíblia corrigida, você vai encontrar uma diferença. Sabe qual é a diferença? Na Bíblia corrigida, tiraram a palavra todos sem exceção. Em Judas 1:12, tiraram a palavra pastores. Na Bíblia atualizada, você encontra a palavra pastores. Na Bíblia corrigida, você não encontra a palavra pastores em Judas 1:12. Irmãos, corrigir a Bíblia é corrigir o Espírito Santo. E somente quem dorme entre os mortos tem ousadia de corrigir o Espírito Santo. O Espírito Santo é incorrigível. Não há quem possa corrigir o Espírito Santo. Mas estes homens cruéis, querendo parecer Deus, assentando-se no lugar de Deus, corrigiram a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Este Senhor Jesus das religiões tem um pacto com os religiosos para eles não pronunciarem o nome de Cristo, pronunciarem somente o nome Senhor Jesus ou Jesus. O inimigo das nossas almas sabe que pronunciando somente o nome Jesus ou Senhor Jesus, estão negando o nome de Cristo. O que Jesus Cristo disse sobre os que negam o seu nome aqui na terra? Isso é negar a Cristo, não pronunciar o nome de Cristo. Vamos ouvir o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, versículo 10? Paulo disse: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento. Irmãos, se Paulo estivesse pessoalmente hoje no nosso meio, ele dizia: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digam todos uma mesma coisa sobre o nome do Filho de Deus, que todos sejam unidos em pronunciar o nome do Filho de Deus. Não pronunciem somente Jesus ou Senhor Jesus. Este Jesus ou este Senhor Jesus é o nome do Deus deste século. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se está posto o nome Jesus Cristo, e por que as religiões colocaram outro fundamento, o qual deram o nome de Jesus ou Senhor Jesus? O único fundamento que não é palha e que não vai se destruir é o fundamento chamado Jesus Cristo. Este Jesus ou este Senhor Jesus das religiões é palha. O Senhor Jesus Cristo não é palha, nem madeira, nem feno, nem prata, nem ouro e nem pérola preciosa. Nada disso se compara ao fundamento que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos que me ouvem através das redes sociais, o nosso fundamento não é Jesus e nem o Senhor Jesus. O nosso fundamento é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Ministério Atalaia da Última Hora não tem nenhum compromisso com o Jesus ou o Senhor Jesus das religiões. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo das Escrituras Sagradas. É com este que nós temos um compromisso eterno para a vida e para a morte. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Então, irmãos, é por isso que nós não pronunciamos o nome Jesus ou Senhor Jesus. Pronunciamos o nome Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus
ou Jesus Cristo, porque esse é o verdadeiro nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, 19 a 21. João nos mostra o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem veio a este mundo e nos deu entendimento para nos conhecermos o verdadeiro Deus. João declara com todas as letras que quem veio a este mundo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus foi Jesus Cristo. Não foi Jesus e nem o Senhor Jesus. Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os religiosos confundem o ídolo chamado Jesus ou Senhor Jesus com o Filho de Deus. Foi por isso que Deus revelou para Paulo em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem nós vivemos, mas nem em todos há este conhecimento, que o nome do verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, e não somente Senhor Jesus. Jesus e o Senhor Jesus é um ídolo. Foi por isso que João disse, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Os religiosos ainda não perceberam que estão sendo enganados por este ídolo chamado Senhor Jesus. Quem já imaginou ou passou na sua mente que este Senhor Jesus é um ídolo? Que os religiosos servem a um ídolo e não ao Filho de Deus? É reconhecido nos céus e na terra pelo nome de Jesus Cristo. Muitos religiosos não sabem que este ídolo chamado Senhor Jesus é inimigo do Filho de Deus. O ídolo chamado Senhor Jesus proíbe os seus seguidores de pronunciar o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. O ídolo chamado Senhor Jesus hipnotiza a mente dos seus seguidores para eles não pronunciarem o nome de Cristo. Todos que não pronunciarem o nome de Cristo é porque é seguidor do ídolo chamado Senhor Jesus. Quando os irmãos ouvirem um irmão pronunciar o nome de Cristo, Senhor Jesus Cristo, com certeza este irmão já conheceu o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Irmãos, esse ministério Atalaia da Última Hora é repudiado pelos religiosos que seguem o ídolo chamado Senhor Jesus. Irmãos, é lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Até os irmãos que pronunciam o nome de Cristo não aceitam de coração ou de bom grado as mensagens do Atalaia de Deus. Têm as suas dúvidas sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Para muitos irmãos, pronunciar o nome Senhor Jesus é a mesma coisa de quem pronuncia o nome Senhor Jesus Cristo. Mas não é não. Pronunciar o nome Senhor Jesus não é a mesma coisa de pronunciar o nome Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, esqueçam o nome do ídolo chamado Senhor Jesus. Este ídolo chamado Senhor Jesus é inimigo de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Irmãos, que pertencem ao corpo de Cristo aqui na terra. Se os irmãos estivessem vendo o que o Atalaia de Deus está vendo sobre as religiões e este ídolo chamado Senhor Jesus, que comanda todas as religiões da terra. Todas as religiões da terra estão sobre o domínio deste ídolo chamado Senhor Jesus. Os irmãos já prestaram atenção que os seguidores do ídolo chamado Senhor Jesus não podem pronunciar o nome de Cristo? Todas as orações feitas pelos seguidores do ídolo chamado Senhor Jesus têm que ser encerradas somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. E depois os seguidores dizem amém.
eles não podem encerrar a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo dizia amém. Por que os religiosos não podem encerrar a oração em nome do Senhor Jesus Cristo? E a igreja dizia amém. Porque a palavra amém significa eu concordo, eu assino embaixo, estou de comum acordo, que o Filho de Deus é Jesus Cristo. Não pronunciando o nome de Cristo, e somente Senhor Jesus, a igreja dizendo amém, estão concordando que o nome do Filho de Deus é somente Senhor Jesus. E a igreja concorda e diz amém. Está concordando que a oração feita somente em nome do Senhor Jesus está correta, não tem nenhum erro. Por isso os religiosos oram somente em nome do Senhor Jesus e a igreja responde amém. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo em João 16, 23 e 24, peçam em meu nome, que vocês recebem. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Irmãos, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma chave para abrir a nossa mente, que Jesus Cristo está dizendo para os seus seguidores que toda oração tem que ser feita em seu nome. Então muitos dos religiosos, ouvindo essas palavras de Jesus Cristo, eles não percebem que Jesus Cristo está dizendo, até agora, nada vocês me pediram em meu nome. Jesus Cristo quer dizer para os líderes religiosos e os seus fiéis, que oram somente em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus, até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. O meu nome é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se o nome do Filho de Deus não é Senhor Jesus, mas Senhor Jesus Cristo, isto quer dizer que toda oração feita somente em nome do Senhor Jesus, não estão orando em nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, nem em todos a este conhecimento. Ou seja, nem todos a este entendimento, que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Este é o Filho do Deus vivo, que é Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus é o Deus deste século. Este Senhor Jesus não tem nada a ver com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, no seu tempo, já falava deste Deus, deste século, o qual ele tem a missão aqui neste mundo de enganar os povos. Vejamos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. A missão do Deus deste século é cegar os religiosos para eles não entenderem quem é o Senhor Jesus Cristo. Então eles não entendem quem é o Senhor Jesus Cristo, eles só entendem e só compreendem quem é o Senhor Jesus deles. Eles não compreendem quem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo recomenda a consciência de todos os homens diante de Deus na terra. E diz, na terra tem dois evangelhos. O evangelho do Deus deste século e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Um evangelho ensina a mentira, outro evangelho ensina a verdade. Um evangelho ensina o caminho dos céus, outro evangelho ensina o caminho do inferno. Um evangelho é o evangelho da graça de Cristo, o outro evangelho é o evangelho da lei da velha aliança, ou seja, da lei de Moisés. Está escrito em João 1, 16 e 17, porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Por quê? A lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Os povos da terra, e principalmente os religiosos, não têm consciência que estão na lei de Moisés, separados da graça de Cristo, caídos da graça de Cristo. Como atalaia de Deus, estou avisando
para os povos da terra e principalmente os religiosos. O grande abismo que eles estão prestes a cair se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Só tem um meio para os religiosos deixar a lei de Moisés e é abraçar a graça de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode evitar que os religiosos caiam neste grande abismo de perdição eterna, que eles estão indo para lá. Que o Deus deste século tem preparado para os religiosos de toda a face da terra. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi muito claro em Mateus 7, 13 e 14. Mostrou os dois caminhos e as duas portas e nos deixou com livre arbítrio ou livre escolha. Aqui está os dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Quem entrar pela porta estreita vai entrar nos céus. Quem entrar pela porta larga e espaçosa vai entrar no inferno. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Senhor Jesus Cristo, porta estreita. Senhor Jesus, porta larga e espaçosa, que leva os povos da terra para a perdição eterna. Irmãos, que resposta vocês teriam para mim, ou para me responder? As religiões do século XXI estão representando a porta larga ou a porta estreita? Se eu perguntasse para os seguidores do Deus deste século, eles me responderiam que as religiões estão representando a porta estreita. Para os seguidores do Senhor Jesus Cristo, as religiões estão representando o caminho largo, espaçoso, porta larga e espaçosa. A nossa missão na Terra é avisar o grande perigo que anda as religiões da Terra, que andam pelo caminho largo e espaçoso e estão entrando pela porta larga e espaçosa. Senhor Jesus, caminho largo e espaçoso. Senhor Jesus Cristo, caminho estreito e apertado. Senhor Jesus, porta larga e espaçosa. Senhor Jesus Cristo, porta estreita e apertada. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no céu se não for por mim. João 14 e 6. Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai morar nos céus de glória. João 10, versículo 9. Os irmãos estão acabando de ouvir uma mensagem do presbítero ou ancião da comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhum compromisso com o Senhor Jesus das religiões. O nosso compromisso é com o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Saudações em Cristo Jesus para os anciãos irmãos Raul e família, saudações em Cristo Jesus para o ancião irmão Manuel Sardi e família, saudações em Cristo Jesus para o ancião irmão Lúcio da Itália, saudações em Cristo Jesus para toda a comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo de toda a face da terra. A mensagem é pregada pelo presbítero ancião, o irmão Francisco do Ceará, aqui no Brasil. Irmãos, que fazem parte da obra de Deus aqui na face da terra, não confundam a obra de Deus com religião. Religião não é obra de Deus. A obra de Deus é um movimento espiritual e as religiões é um movimento carnal, para fins lucrativos. A obra de Deus não tem nada a ver com estas religiões da terra. Irmãos que fazem parte desse ministério de presbítero ou ancião da comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, meditem nesta mensagem do ancião irmão Francisco do Ceará, aqui no Brasil. Antes dos irmãos ouvir esta mensagem, orem a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o inimigo das nossas almas não gosta de que os irmãos ouçam as mensagens do Atalaia de Deus. O inimigo das nossas almas odeia estas mensagens do irmão Francisco do Ceará.
Quando os irmãos começarem a ouvir a mensagem, os irmãos ainda não perceberam que quando os irmãos vão ouvir a mensagem, ou uma mensagem do Atalaia de Deus, uma voz forte diz: parem de ouvir esta mensagem, não ouçam, vocês param de ouvir a mensagem, porque uma voz cochicha no ouvido e diz para não ouvir a mensagem. Isso é o que eu sinto, irmão. Muitos irmãos não ouvem as mensagens. Ele começa a ouvir, o máximo que eles podem ouvir é 5, 10 minutos. Aí para, porque um comichão entra no ouvido e diz: não ouça essa mensagem, que essa mensagem não é para você. Ela não lhe pertence e por isso não escute. Aí você para e nunca mais vai ouvir a mensagem do Atalaia de Deus. Então, meus queridos irmãos, o que mais inquieta o inimigo das nossas almas é os irmãos deixarem de pronunciar o nome Senhor Jesus para pronunciar o nome Senhor Jesus Cristo. O inimigo sabe que quando os irmãos pronunciam o nome Senhor Jesus Cristo, ele não pode resistir a este nome de Cristo, porque este nome tem poder nos céus e na terra. Paulo disse que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, vamos voltar aos originais, ou às origens da igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Que a partir de hoje os irmãos façam parte desse ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Os primitivos cristãos não chamavam o Filho de Deus de Senhor Jesus, chamavam de Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Os irmãos ainda não sabem que este nome Senhor Jesus foi a ideia do protestantismo de 1517 para cá. Não existia na Igreja Católica este nome Senhor Jesus. Os católicos pronunciavam o nome Jesus Cristo. Então, para que houvesse uma diferença entre os católicos e os protestantes, os católicos chamavam Jesus Cristo e os protestantes chamavam Senhor Jesus, para não pronunciarem o nome de Cristo. Então, o Filho de Deus, biblicamente, escrituramente, o seu nome é Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Veja o que Deus revelou para Paulo em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Este Atalaia de Deus teve a mesma revelação que Paulo teve sobre o nome do Filho de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Este Jesus, ou este Senhor Jesus das religiões, foi criado pelos próprios protestantes. Irmãos, vejam bem a falsa revelação de alguns denominacionais religiosos. Dizem que Deus revelou para eles colocarem nos púlpitos das igrejas e na parede em nome do Senhor Jesus. Esta revelação é falsa, porque se fosse verdadeira, o Espírito Santo tinha revelado para ser colocado nos púlpitos das igrejas e na parede em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, este nome Senhor Jesus ensina a negar o nome de Cristo. O que está faltando na Irmandade é conhecimento das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 5,39, Jesus Cristo aconselha a examinar as Escrituras, porque nelas nós encontramos a vida eterna. Em João 17, versículo 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Irmãos, não encontramos os primitivos cristãos fazendo nada em nome do Senhor Jesus. Tudo que os primitivos cristãos iam fazer era em nome de Jesus Cristo. Vejam Atos 3, 1 a 10. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 9, 34. Enéas, Jesus Cristo te cura. João 1, 16, 17. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo.
João 17,3, a Jesus Cristo a quem enviastes. 1 Coríntios 1,10, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2,1, 14, 16. 2 Pedro 1 a 21. 2 Pedro 3, 17 e 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deu para os irmãos entender que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Diz o profeta Isaías para os irmãos que ouvirem esta mensagem. Veja Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Diz o Senhor dos exércitos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse Jesus Cristo, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e rejeita a meu Pai que me enviou. Estamos limpos do sangue dos irmãos e irmãs que ouviram esta mensagem e não deu crédito. É o conselho revelado dos céus, é a palavra. Deus por Jesus Cristo seja louvado. Amém. Pois é, queridos irmãos, estamos aqui terminando esta mensagem. Que os irmãos entrem no Espírito agora. E daqui por diante os irmãos não duvidem, mas confiram nas palavras. Sejam crentes bereanos. Os irmãos não sabem o que é ser um cristão bereano? Cristão bereano era aqueles que ouvia Paulo pregar. Paulo pregava a palavra e ele chegava em casa e ia conferir na Bíblia se o que Paulo pregava tinha fundamento bíblico. Então os irmãos façam o mesmo, ouça essa mensagem e confira na Bíblia se tem fundamento bíblico o que o irmão pregou sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Se tiver base na Bíblia, os irmãos digam amém. Se não tiver, os irmãos podem refutarem, podem fazerem mensagem aí quando vocês ouvirem, dizendo, irmão, não tem fundamento cristão, não tem fundamento bíblico que você pregou, que eu aceito, mas aceito com base na Bíblia. Fora da Bíblia eu não aceito, porque para mim, irmão, a Bíblia, ela é a verdadeira palavra que nos ensina o caminho dos céus e que também ensina o caminho do inferno, não para nós ir para o inferno, mas ela mostra o caminho do céu e o caminho do inferno para nós escolher qual o caminho nós queremos andar. E eu creio que nenhum dos irmãos quer ir para o inferno, nem andar neste caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Então, meus queridos irmãos, entrem no Espírito, vamos ser homens espirituais, como eram os primitivos cristãos, que Deus revelava, Deus falava na boca dos irmãos, porque era revelação. Mas hoje, irmão, hoje não tem revelação na boca desses irmãos que se dizem profetas de Deus, porque os profetas estão raros, irmão. Profetas de Deus hoje estão raros na terra, para Deus revelar a sua palavra. Então, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Se os irmãos gostaram da mensagem, Deus abençoe. Se não gostaram também, Deus abençoe. Mas eu peço uma coisa, irmãos, ouça a mensagem. E quando os irmãos ouvirem a mensagem, comentem e digam, irmão, eu ouvi a mensagem. Porque até hoje, irmão, eu coloco as mensagens, mas os irmãos não ouvem a mensagem, não comentam nada. Por isso, eu aconselho aos irmãos, ouça a mensagem, tire um tempo disponível e ouça as mensagens que vocês não vão se arrepender, viu, irmão? Porque tudo isso Deus está nos mostrando e eu estou repassando para a Irmandade. Então, aqui vai os agradecimentos do ancião presbítero irmão Francisco do Ceará. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.